homens que pensam que são homens, na verdade, só porque tem um órgão genital masculino. E eles acham que são homens. Mas, na verdade, Deus não chamou para ser moleque. Falou assim, o cara tem que ser homem. Para se unir com uma mulher, ele tem que ser o quê? Homem. Não pode ser moleque, não pode ser menino. Inclusive o apóstolo Paulo fala sobre isso. Na carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: quando eu era menino, eu pensava nas coisas de menino. Mas agora que eu sou homem, eu penso nas coisas de homem. Então o que nós temos visto? Que homens têm negligenciado o seu papel de ser homem. E aí pensa que ser homem é só botar comida dentro de casa, pensa que ser homem é só ter o título de ser um macho alfa, mas homem de verdade, ele tem algumas características muito interessantes. Não é a palestra hoje aqui sobre homens, por isso que eu te falei que se eu ficar só sobre homens já fica 1 hora, depois só sobre os mulheres já fica mais um tempo, e a gente vai embora. Mas a gente precisa de homem de verdade, homem que protege a mulher, homem que protege a mulher, que governa, homem que toma decisão. Quer ver? Olha só, minha esposa, meu amor, você tem medo de que bichinho, meu bem? Barata. Ela tem medo de barata. Não, tem não. Eu sei que alguns que falam, mas de repente você tem, né? Porque é uma projeção, tu joga pro outro aquilo que tem. E aí o que acontece? Olha só que interessante. Graças a Deus aqui são homens de verdade, os caras não têm medo não, aqui a pessoa é firme. E o seguinte, olha o que acontece. Chega o seguinte, quando aparece uma barata, ela sai, esse monstro tá aqui, uma barata, irmão. O que o cara tem que fazer? Quem tem que matar a barata? Eu já estou ensinando meus filhos. Estou ensinando meus filhos. Assim, filho, aqui, eu mato a barata. Você agora tem que matar também. Ensinando meu filho. Por quê? O que acontece? Os homens às vezes chegam assim, que quando está dormindo, ouve um barulho. Quem tem que levantar da cama? É o homem. Não é falar a mulher, você vai lá dar uma olhadinha lá, amor. Não, o homem que é homem, levanta e vai lá ver. O homem tem posicionamento, o homem tem postura. Toda mulher quer sentir firmeza na pessoa que está do seu lado. Quem está aqui entendendo? O homem, ele é aquele que bota a bronca, joga no peito e fala assim, deixa que eu resolvo. O cara pode estar correndo de medo da barata. O cara pode estar com nojo, sei lá, pode dar a argumentação que quiser. Mas ele diz assim, amor, vai lá para o quarto, deixa que eu resolvo isso. Sabe daquela voz assim de crente? Deixa que eu resolvo. E aí acontece, na hora que vai a barata, ele vai dessa. Mata aqui o sininho nojento assim, sabe? Aquela cara. Amor, pode vir que eu já resolvi o problema. O camarada é aquele que está à frente, que resolve. Agora, o que tem acontecido? Muitos lares, os homens não têm feito o papel de homem. Não têm feito o papel de homem. É a mulher que tem que resolver muitas coisas que era o homem para resolver. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Muitas vezes é o homem que tem que se posicionar e ele deixa a mulher tomar posição. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus deu a responsabilidade no jardim do Éden, ele deu para o homem, rapaz. Presta atenção. Deus falou o seguinte, você que vai cuidar do jardim, você vai cuidar de tudo que tiver lá. Então é você que tem a responsabilidade no peito. Chegou a mulher, aquela charme, me oferece agora aquele fruto. Me oferece a maçã. Meu amor, você quer? Tem uma fruta aqui deliciosa. O homem já ficou doido. O homem já ficou doido. A mulher com charme falou assim, tem essa fruta aqui, meu amor. Você viu o charme, delícia, é? Coisa linda. Olha o que acontece, irmão. E a mulher falou assim para Satanás, você, mas Deus disse que não era para comer. Aí, ela foi para Adão. E o que Adão fez? Nada, um banana. Será que hoje nós temos homens bananas aqui? Que não se posicionam, não tem que posicionar? Inclusive, dentro da realidade espiritual da sua casa. O que a gente percebe no círculo de oração, pastor e pastora? O que a gente percebe?
São as mulheres que estão buscando, são as mulheres que estão orando, são as mulheres que estão jejuando. Deixa eu te falar uma coisa: quem é sacerdote do lar é você, rapaz. Pastor, não sei nem se eu volto na próxima, mas é você, cara. Quem é o sacerdote do lar? E eu estou falando para homem. Essa linguagem que eu estou falando agora desse jeito é para homem, que o homem aguenta ouvir isso. Se eu falar do mesmo jeito que a mulher, não é legal. Mas o homem aguenta isso. O homem tem que ouvir verdade, ser confrontado. Porque o homem que é homem chama no peito a responsabilidade e fala o seguinte: eu sou o sacerdote dessa casa, eu sou o sacerdote desse lar, então nós vamos buscar minha casa. Vamos buscar. O que está acontecendo com os homens? Estão virando homens bananas. Porque são as mulheres que estão buscando, são as mulheres que estão tomando decisões, são as mulheres que estão enfrentando as dificuldades e deixando, e eles estão lá com aquela carinha de panaca olhando para a mulher. Graças a Deus isso acontece muito lá no meu dom, irmão. Opa! Pastor Marquinhos está esperto. O André está esperto, ele está esperto. Acontece muito no meu dom. Mas não com a gente, né, pastor? Que a gente é filho. Deixará o homem, pai e mãe. A gente não está falando para abandonar pai e mãe, mas tem muito homem que ainda adulto fica agarrado na barra da saia da mamãe e do papai. Sabe o que é? Financeiramente tem que ficar pedindo dinheiro emprestado para papai e para mamãe. Vou te explicar uma coisa: se quer honrar teu pai e tua mãe, quer honrar teu pai e tua mãe, seja homem. Assuma no peito e fala o seguinte: eu vou ser um marido, eu vou ser um homem de verdade, eu vou ser um cara que segura a bronca. Sabe por quê? Todo pai e toda mãe tem orgulho de um filho que assume a responsabilidade e cuida do seu lar. Todo pai e toda mãe tem responsabilidade, gosta de ver um filho que é responsável, que não sai devendo para Deus e o mundo por aí e fica, sabe, jogando conversa fiada. Todo pai e toda mãe gosta de ver o filho se tornar alguém de respeito. Quem é pai e mãe aqui? Eu estou falando verdade ou mentira? Então é muito interessante porque a Bíblia já começa dizendo: deixará, pois, o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Em contrapartida, as mulheres também estão se tornando alguma coisa que não era para ser. Às vezes, mulher, você assume, e eu não estou falando de ser trans não, tá, gente? Tá bom? Porque senão, pessoal, hoje em dia a gente tem que explicar tudo, né, irmão? É terrível. Aqui, mas a mulher também precisa ser mulher. Mulher sábia. Mulher que edifica a sua casa. A mulher, ela precisa... Algumas coisas que teu marido faz, a Bíblia você também deixa. Ele vem com a cultura do papai e da mamãe, que tem tudo na mão, sabe o que você faz? Mantém a mesma coisa. Deixa, preste bem atenção. Eu vou falar algumas coisas aqui importantes, você vai entender por que eu estou falando isso. A mulher, ela precisa ser mulher, se valorizar. Ela precisa, sabe, se embelezar. Ela precisa ter a sua vocação feminina, sabe, mostrada, demonstrada. Esses dias alguém chegou para mim: não vai fazer isso não, tá, irmã? Pensa no negócio que eu for fazer. Esses dias a gente estava vendo um videozinho, não foi, irmão? Aquele vídeo da menina, que o marido falou assim: meu amor, você pode se vestir de enfermeira para mim? Aí ela foi, botou uma roupa toda azul, e não sei o quê. Aí ele botou assim, expectativa e realidade. Quando ele chegou para ver, ele começou a rir, porque ela estava toda de azul, né? E ele falou: está parecendo uma pessoa que vai fazer cirurgia, né? Cirurgia de fimose. Não, fimose não. Fazer. É necrotério, autópsia, fazer autópsia. Eu falei: meu Deus, olha a sua realidade e expectativa. Existem algumas coisas, irmão, que você vai tentar fazer, você precisa fazer dentro da realidade do que o seu marido comporta. Uma prima minha foi fazer uma noite muito especial, sabe aquela noite assim, que planejou tudo? Fez um caminho de rosas assim, indo para o quarto. Com rosas e vela. Obrigado, amor. Rosas e vela. Botou vela. E aí, indo pro caminho pro quarto. O marido chegou, irmão. Foi olhando aquilo assim, foi olhando assim. Ela estava toda produzida lá. Aí ele chegou e falou assim: o que tá fazendo macumba dentro de casa?
Mulher, você pode surpreender o seu marido de maneira da realidade dele. As mulheres são experts para isso, elas são inteligentes, elas têm uma maneira muito fácil. A mulher surpreenda o homem surpreenda a mulher, mas mulher de verdade, hoje, inclusive as mulheres estão abrindo mão de ser mulher, gente. Sabe? Estão assumindo os papéis que não eram para elas assumirem. Mas nós estamos aqui porque nós cremos que a palavra de Deus é aquele que faz o elo do homem e a mulher, amém? O cordão de 10 dobras não se rompe com facilidade. A gente precisa entender nossos papéis, irmão. A gente precisa entender o papel de cada um. Porque sem entender o papel, nós não sabemos as áreas que nós temos que andar e agir. Por isso, quando Deus criou a mulher para ser idônea, ou seja, auxiliadora, e inclusive uma tradução no hebraico fala que a mulher é aquela que é contra. E eu vou te contar já por que é contra. Quer ver o homem? O homem chega e fala o seguinte: meu amor, Alex está me mandando um carro aqui, ó. Meu amigo, um cara crente de Deus da igreja, tá vendo esse carro? Pressão. É coisa de amigo mesmo, coisa de amigo. E aí você está querendo comprar. O que você acha? A mulher falou assim, ó, se eu fosse tu, eu não estou sentindo para comprar. Não estou sentindo para comprar isso aí. Não estou sentindo para comprar. Aí ele vai assim, não, mas ele meu amigo, parceiro, cara, amigo. Aí ele vai lá, não dá ouvidos à mulher. Aí ele vai lá e compra. Daqui a pouco começa a dar um monte de B.O., começa a dar um monte de problema. Aí o cara tem que ouvir o quê? Eu te avisei. Então, às vezes, por quê? Cada um tem um papel. O homem, ele tem uma maneira diretiva de agir. E a mulher é um radar. Um dia a gente estava... A mulher é um radar. Ela detecta coisa que o homem não detecta. É interessante. Eu vou falar um negócio interessante aqui. Uma vez eu e minha esposa, a gente estava namorando ainda. Estava no rodízio de massas, lembra do rodízio de massas? Estava no rodízio de massas. Eu estava sentado aqui e ela aqui assim, de frente assim, estava assim, sentada. Aí, e estava todo mundo assim se divertindo, conversando, e ela chega e fala o seguinte: quem é aquela loura que está te comendo com o olho ali? Aí eu, naturalmente, quem? Onde que tá? Cadê? Você namorava na época? Onde que tá? Essa safada? Não, eu só tô querendo saber quem é para dizer quem é essa conhece ou não. O que acontece, irmão? É que às vezes, quando eu falo isso, às vezes as mulheres não acreditam. Mas, vou falar a verdade para você. Você acredita que o homem, às vezes, é bobo e não está percebendo nada? Sabia que coisa? Às vezes, olha o que eu disse. Às vezes o homem não está percebendo nada. E você acaba despertando a atenção dele. Às vezes. Você acaba despertando a atenção dele, que nem está percebendo. Homem é meio bobo, gente. Alguns são safados de verdade. Outros dão motivo. Mas é verdade que o homem é meio bobo, irmão. Ele está sendo percebe. Por exemplo, a gente que é pastor, né, pastor? A gente que é pastor. Chega assim, você vai tratar a irmã e vai lá e fala assim: tudo bem, né? Pai do Senhor, minha linda, Deus te abençoe. É o jeito de se tratar, sabe o que é? É o jeito de se tratar. E aí, de repente, ela percebe assim: é bom você parar de dar ideia para essa mulher, hein? Eu falei: o que foi? É bom você parar de dar ideia para ela, que ela está te olhando. O que? Eu só cumprimentei. Não, mas ela está te cumprimentando de um jeito diferente. E a gente está ali com um bocó, fazendo normal, mas ela já... Olha o radar da mulher, irmão. Preste atenção no radar da mulher, porque o radar dela capta coisa que tu nem imagina. Sabe por quê? Olha só, tanto que é o seguinte, a mulher quando ela olha outra mulher, ela tem um radar que ela sabe até quantos quilos emagreceu. Ela sabe até quando a gente está com fome. Olha o que eu estou falando. É impressionante. Agora pergunta isso para o homem. Não é a mesma coisa. Então veja que nesse texto bíblico aqui, homem e mulher, eles se unem por quê? Porque precisam ter as suas funções que se complementam. Aprenda uma coisa se você já não aprendeu. Não existe metade que se une com outra metade. Não existe. Esquece isso.
O Marcelo é metade da Isabel. Não é nada. Não é nada. Marcelo ele foi criado como um indivíduo. Ele é inteiro. E somente pessoas inteiras podem ir para um relacionamento. Porque a pessoa que vai pela metade vai se transformar em sanguessuga. E vai transformar um relacionamento tóxico. Porque vai querer que o outro supra toda a sua necessidade. Mas ela mesma não tem nada para dar. Então, nós somos um indivíduo que nós nos juntamos aqui. Por isso que a Bíblia fala que os dois, ambos, se tornarão uma só carne. Mas são indivíduos, não existe cara metade. Você vai falar de metade, isso aí é coisa do mundo aí, irmão. Isso aí é linguagem que não é bíblica. A Bíblia mostra para mim que eu tenho que ser inteiro. Se eu sou inteiro comigo, bem resolvido comigo, meu Deus, eu vou fazer minha esposa feliz. Lá em Deuteronômio, inclusive, 24, se não me engano, ele vai falar o seguinte: o camarada era dispensado de serviço militar durante 1 ano. Sabe por quê? Para poder levar felicidade à mulher da sua mocidade. Pega essa chave aqui, pega essa chave. Sabe o que eu proponho no meu coração todos os dias? E aí eu falo isso na igreja, falo em qualquer lugar que eu vou, e com minha esposa aqui presente. Eu quero ser o melhor marido para minha esposa. Sabe por quê? Porque se eu quero fazer minha esposa feliz, sempre, todos os dias. Quero fazê-la feliz, sabe por quê? Porque se eu morrer primeiro, ela vai ter muita dificuldade de encontrar alguém no meu patamar. Vai ter dificuldade de encontrar alguém no meu nível. Eu te pergunto, qual o nível que você vai deixar para tua mulher se você morrer agora? Hã? Qualquer borra-bota já poder chegar e ó. E aí, se você falecer hoje, e ela for recomeçar a sua vida, ela for recomeçar a vida, você vai deixar o nível por baixo? E você, mulher, vai deixar o nível por baixo? É? Vai continuar sendo essa tralha? Hã? Ou você vai ser uma pessoa que vai fazer o teu marido feliz? Ou você vai fazer a tua mulher feliz? Ela vai fazer uma brincadeira. Deixa eu falar. Não fala não. E aí nós temos 3 verbos nesse texto que é muito interessante, que você vai acompanhar. Eu vou dizer, deixará o homem, o primeiro deles é deixar. Olha esse verbo aqui, deixar. Pensa numa coisa que dá medo, irmão. Deixar. Deixar o colinho do papai e da mamãe, deixar a casa do papai e da mamãe, verdade, não é? Deixar aquele momento que o cara era solteiro. Lembra da época que tu era solteiro? Tu lembra quando tu era solteiro? Deixar essa época para trás? Se deixar dá medo. Sente o medinho. E aí depois vem o segundo estágio, que é unir. O que a galera fala? A galera fala o seguinte: olha, para unir, a gente tem medo também. O pessoal fala o seguinte: ih, rapaz, o cara vai botar a corda no. O cara vai se enforcar. Eu falo assim: rapaz, tu vai se enforcar. Olha só o que passam pra gente do casamento, irmão. Que a gente vai se enforcar. Tu acha que o cara não vai com medo pro casamento? Tu acha que o cara não vai com medo? Vai se enforcar, rapaz. A mulher vai te perturbar. Aquela mulher não vai te deixar mais em paz. Agora tu vai perder a tua liberdade. Os caras falam tanta coisa, o cara diz, o cara surta. Mas aí ele precisa vencer esse medo. Ele precisa vencer esse medo, por quê? Porque o amor faz e fez você vencer esse medo de ter que se unir. E é interessante, porque a gente conversava sobre uma coisa assim. Lembra quando a gente usava aquela pasta Colinos? Quem quer? Ih, rapaz, essa Colinos é da antiga. Aquela pasta Colinos de alumínio. Quem tinha que enroscar de baixo para cima para não estragar a pasta. Estou vendo a cabecinha balançando, é da antiga, né? E aí tá falhando. Aí, beleza. Beleza, aí ele foi fazendo isso. A gente tinha que enrolar de baixo para cima, devagarzinho, de baixo para cima, para não estragar. Porque senão ela partia e vazava a pasta do lado. Endurecia, estragava. Agora tu imagina, eu chegar na casa da minha esposa, namorando, e ela chegar a apertar a pasta no meio assim, ó.
Pensa o nervoso que já me dá. Pensa o nervoso que me dava ela apertando no meio a pasta. Por que tu aperta no meio a pasta? Eu aprendi que tem que apertar de baixo para cima. E aí, irmão, eu estou contando uma coisa simples, mas nós vemos cheios de heranças da nossa família, da nossa casa, que às vezes você leva para o teu casamento, para o teu relacionamento, que não é tão legal. São heranças que você recebeu. Que você recebeu. Que você recebeu. Que você recebeu. O baixo, segura aqui, meu bem. Ei, lindos. E aí, vamos lá. Então, a herança que você recebe. E a mulher, olha só, e a mulher também recebe a herança dela, outra herança. A minha família foi criada da seguinte maneira, né, irmão? Da seguinte maneira, minha família. Eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. A gente não fica com furdunço na casa de ninguém. Era só a nossa família, a gente só se reunia em épocas de festividade, Natal, Ano Novo, essas coisas assim. Era só a gente. Aí pensa numa família que todo mundo enfiado na casa do outro. Pensa numa família, todo mundo enfiado na casa do outro. E eu sério, gente, eu chegava e falava assim, meu Deus, onde eu estou me metendo? Pensa numa coisa que eu tive que trabalhar, e aí agora vocês deixaram com medo de deixar pai e mãe a casinha do papai e da mamãe. Segura aí embaixo. Segura aqui embaixo. Obrigado. O técnico está me auxiliando aqui para eu não estragar aqui o som. Obrigado, você é fera, hein? Salve de palmas para ele. Vou segurando. E aí você percebe o seguinte: duas heranças diferentes que agora se juntam e tem que fazer a sua herança. E a gente quer trazer algumas coisas negativas da nossa família para dentro do nosso relacionamento. Isso vai consumindo o relacionamento. Porque com minha mãe era assim, com meu pai era assim, deixa eu te falar uma coisa. Ei, presta atenção. Não existe ninguém tão bom que não possa melhorar. Sabe por quê? Porque o próximo verbo é o seguinte: e ambos, os dois, se tornarão uma só carne. Nós estamos no processo de se tornar todos os dias. Todos os dias. Aconteceu essa semana e eu fiquei revoltado com isso. Eu falei, meu filho falou assim, pai, eu como a maçã, eu como a maçã inteira. Eu só deixo o cabinho assim, só o cabinho. Eu como a maçã toda. Só aquele cabinho assim. Tá? Aí minha esposa sempre reclamava que eu deixava o cabinho em algum lugar. Eu deixava no cantinho assim, em cima do sofá, eu esqueci. Eu levava de comer, botava assim, depois jogo fora, eu esqueci aquele cabinho ali. Que desgraça, né, irmão? Aí eu deixava ali. Minha esposa sempre falou isso. Aí depois de tanto ela falar, eu fui me tornando e fui melhorando. E eu fui pegando, jogando fora. Gente, essa semana eu estava comendo a maçã. E tu acredita que eu botei do ladinho do ventilador, não, do circulador, né? Do ladinho do circulador assim, esqueci de jogar fora. Aí meu filho olhou e falou o seguinte: puxa, ele olhou o cabinho e falou assim, eu lembro de mamãe dando bronca no papai por causa desse cabinho, e até hoje ele deixa o cabinho. Eu falei, desgrama, pegou logo o cabinho que eu deixei depois de um monte de tempo. Mas deixa eu te explicar uma coisa. E eu falei com ele, mas rapaz, o jogo cabo, você merece, eu esqueci. Esse gramado, esse cabinho apareceu, tu viu? Mas o que eu quero pegar com isso com você? Nós estamos nos tornando, todos os dias, melhorando, aprimorando um ao outro, crescendo um ao outro. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Teus filhos estão aprendendo com você o que é família. Se você é uma pessoa irresponsável,
Se você é uma pessoa que grita com a sua mulher, se você é um grosso com a sua mulher, se você é grossa com o seu marido, lindos. Se você é alguém que trata a sua mulher com desrespeito, e você é uma mulher que trata o seu marido com desrespeito, os teus filhos estão aprendendo com você. Escuta uma coisa que aconteceu. Meu filho, uma vez com 8 para 9 anos de idade, foi gritar com a mãe. E aquelas coisas de criança, foi gritar com a mãe, chegou e falou assim, aí gritou, de onde eu estava, irmão, eu levantei igual um leão. Olhei para a cara dele, eu preciso de um garoto aqui, pode ser você? Da Selminha? Olha para mim aqui, só olhar. Fazer o papel do meu filho, tá bom? Qual é o seu nome mesmo? Seu nome? Evandro, só para me ajudar aqui na interpretação, beleza? Eu e Evandro aqui, meu filho está aqui na minha frente, que gritou com a mãe, gritou com ela. Eu cheguei e falei assim, ei, rapaz, que negócio é esse? Por que você está gritando com sua mãe? Aí eu perguntei para ele assim, por acaso você já me viu gritar com a sua mãe? Qual foi a resposta dele? Não, pai, nunca vi. E eu falei assim, se você que veio depois de mim, eu conheço tua mãe muito mais tempo que você, rapaz. E eu nunca gritei com ela. Que me dirá um fraldinha como você gritar com a minha esposa. Experimenta de novo. Gritar com a minha esposa. E você vai ver as consequências. Agora volta para lá, que não quero mais saber de brincadeira assim não. Quem pode falar isso, gente? Quem dá o exemplo? Quem dá o exemplo pode falar isso. Está me entendendo aqui? Quem dá o exemplo dentro de casa, de ser alguém que pode falar isso, minha esposa está aqui. Eu gosto disso, aleluia. Ela está aqui. Quando eu falo que eu quero ser o melhor marido para ela, eu estou falando a verdade. Amém. Tem minhas falhas como todo mundo, mas eu quero crescer todo dia. E aí, quem dá o exemplo tem autoridade para falar. O que está acontecendo hoje nos casais e nos casamentos é muito o seguinte: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Deixa eu te explicar, você não está atraindo Deus para o teu relacionamento, que é mentira. O cordão de 3 dobras precisa Deus estar presente. E quando há mentira, quem está é o diabo, porque ele é o pai da mentira. Nós precisamos ter uma realidade séria do que está falando aqui, irmão. O tornar-se, olha, deixar, unir, dá medo. Mas tornar-se também dá medo, sabe por quê? Porque você precisa deixar comportamentos, precisa deixar maneira de tratamento, maneira de linguagem, maneira de pensamentos. Você precisa estar se tornando todo dia uma melhor versão de você mesmo, para a glória de Deus, irmão. Viu, pastor? Ninguém deu glória. Ninguém deu glória. Mas eu quero dizer a verdade para você. Nós estamos aqui hoje porque Deus trouxe um tempo de reflexão para nós. Um tempo de te reavaliar nossas funções, irmão. A mulher, quando ela é contrária a alguma coisa que você deseja muito, para ouvir. Porque a mulher é a seguinte, eu vou dar uma dica para vocês aqui. A mulher, ela gosta. Você quer aprender uma chave espiritual, você viver bem com a tua mulher? Quer? Alguém quer? Alguém quer? Cadê os homens aí? Querem pegar uma chave espiritual aqui? Abençoado, o comportamento abençoado? Deixa eu ver se a maioria estiver querendo, eu falo. Beleza, olha só. Presta atenção. Mulheres, quando você pergunta para o seu marido assim, como é que foi o seu dia? O que ele diz? Foi bom, tranquilo, graças a Deus. O homem tem a capacidade de dizer só o título da manchete, a manchete do jornal. Quando você vai falar com a mulher, e amor, como é que foi seu dia? Tu não sabe que teu filho fez 6:30 da manhã. Ela começa às 6:30 e vai contando. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Para ouvir a tua mulher, cara.
Segunda coisa, não queira arrumar solução. Se a mulher te contar alguma coisa, um problema, alguma coisa, não queira dar solução para ela. Ela não quer a solução, porque o homem é tão direto que ele já pensa em resolver o problema. Quer ver? Presta a cadeira aqui, presta a cadeira aqui. Você pode me explicar? Minha esposa fica ali, amor. Aí, não, fica aí. Minha esposa chega para mim e começa a contar um caso. Ela chega e fala assim: tu acredita? Você acredita que a Angélica, acredita que a Angélica, lá no meu trabalho, ela deixou a cadeira no meio do caminho. E a Angélica deixou a cadeira no meio do caminho. E eu na minha cabeça estou aqui assim, ó. Meu Deus, é só tirar a cadeira. Homem, estou falando a verdade ou mentira? É só tirar a cadeira que o problema resolve, gente. O homem tem a mentalidade objetiva de logo ter um foco objetivo e fazer só aquilo. Por isso que ele não consegue, às vezes, achar as coisas quando vai procurar. E a mulher tem que ir lá e achar pro cara. Ele vai, amor, quando ele vê um montão de coisa, ele fica perdido. Ele vê um montão de negócio, fica perdido, não para nada assim, não para nada. E a mulher fala assim: eu vou te mostrar, se eu pegar, eu vou te mostrar e vou esfregar na tua cara. Olha aí. Graças a Deus aqui não, porque as mulheres são românticas, né? Mas aí, você vai ver a jogada. Tem uma placa que procura. Aqui, ó, procura. E a gente está falando essa coisa tão legal, eu já volto aqui na cadeira. É porque ela falou aqui, procura-se, deixa eu voltar aqui. Olha como eu disse para vocês que os nossos filhos estão aprendendo. Nosso filho está namorando. Aí meu filho estava trabalhando, ficou sem dinheiro, estava muito sem dinheiro. E eu falei para ele: você quer namorar? Eu falei: você quer namorar, meu filho? Quero, pá. Então vai trabalhar, porque mulher é caro. Eu falei: mulher é caro, vai trabalhar. Aí ele foi trabalhar. Eu dinheirinho dele, aquele negócio, agora tá pagando a moto, esse negócio todo assim. Aí o que acontece? Olha o que acontece. Tadinho, não tinha dinheiro para levar a menina para poder. Mas eu falei para ele: tu vai trabalhar porque eu não vou bancar namorada de ninguém. A minha namorada está aqui, ó. Eu não vou bancar namorada de ninguém. Quer namorar? Então vai bancar a sua namorada. Estou precisando ainda ser homem para poder assumir o papel e ter compromisso e ó. Vamos lá, não me vi não. E aí ele pegou. Sabe o que ele fez? Fez um fondue, comprou coisinha lá, pegou um rechozinho, fez um negocinho, levou a luz de vela, pegou assim uma rosa, botou numa garrafinha de Coca-Cola, botou uma rosa e comprou uma rosinha para ela, para dar para ela no dia dos namorados, fez um rechozinho bonitinho e tal, cortou os frutinhos, preparou tudo para quando chegar lá ter um lanche romântico ali com fondue de chocolate, com as frutinhas e tal. Sabe por que meu filho faz isso? Porque ele vê sempre eu dando rosas para minha esposa. Eu sei, até quando a gente não tinha dinheiro, lembra que a gente não tinha dinheiro? Gente, essa contar fica muito tempo. Mas a gente não tinha dinheiro nenhum, estava desempregado num negócio ruim. Eu catei, meti na geladeira, fiz uma tortinha, botei um negocinho, botei uns bilhetinhos, algumas coisas. Meu filho viu eu fazendo isso com a minha esposa. Ser romântico, homem, é algo que é uma doença incurável da mulher. A mulher gosta de homens românticos. E cada um tem seu jeito. Tu conhece a tua peça aí, irmão. Tu sabe quem gosta mais e quem não gosta. Mas a verdade é que o homem, ele é mais objetivo. Voltando aqui, o homem é mais objetivo. E a mulher, ela começa a contar a história. E a Angélica fez isso, porque ela fala mal de mim por trás. Descobri hoje que ela faz isso, faz aquilo. E começa a contar a história todinha. E na tua cabeça vai ser só tirar a cadeira. Mas sabe o que a mulher está querendo naquele momento? Ela quer ser acolhida, entendida, ok? Ela quer ser acolhida, atendida e ter alguém que a compreenda. Você está entendendo isso aqui? Isso é chave, hein? Se você acolher, entender e sabe, ela tem essa sensação que está sendo compreendida, acolhida, ela não quer resolver problema, ela só quer saber que tem alguém do lado que é parceiro o suficiente para entender que a dificuldade que ela passou naquele dia, ela sofreu por isso, ela sentiu. Então nós precisamos pegar essa chave aqui. Quantos homens estão entendendo isso aqui nessa noite? Sabe o que você faz com isso?
você atrai a presença de Deus para o teu relacionamento. Porque quando você começa a conectar com a tua esposa aqui, até as tuas orações são ouvidas. Quando você começa a conectar com a esposa aqui, as tuas orações são ouvidas. E se você não cuida dos seus, principalmente da sua casa, você se torna pior do que o incrédulo, como diz a Bíblia em 1 Timóteo 5,8. Então você tem que cuidar da sua casa, governar a sua casa, dirigir a sua casa. Homens! Eu quero ver homens de verdade saindo daqui dessa noite. Homens que vão falar o seguinte: a mulher vai falar o seguinte: o que aconteceu contigo? Ela vai se assustar porque o cara vai tomar um padrão, sabe, de excelência, um padrão de homem, e vai falar o seguinte: esse cara realmente está atraindo a presença de Deus para minha casa. Porque um cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Se você, homem, se conecta com Deus, não deixa sua mulher buscar por você. Está dando para entender isso? Se você começa a buscar, esse é o poder do 2 em 1. É quando você se une juntos em um propósito. Deus responde a oração do casal de maneira poderosa. Quem está me entendendo? Então deixa de ser, para alguns talvez, moleque. Deixa de ser garoto. Deixa de ser menino, que pensa nas coisas de menino e começa a pensar em coisas de homem de verdade. E começa a agir como um homem de verdade. E as mulheres vão se apaixonar. E agora eu pedir que você fique em pé, por favor. Com essa pessoa. Dá uma coladinha. Ah, e outra dica: depois que você conversou com ela, falou, depois passou o tempo, aí depois você fala assim: amor, só me explica uma coisa, quem tirou a cadeira lá da frente? Que aí, eu vou pedir que você fique um de frente para o outro, mas talvez dê para a gente fazer isso aqui.